Olá, gente, tudo bem? Marcos Giovanetti aqui, hoje começando o ano, efetivamente, hoje 6 de janeiro. Vamos para a dica número 6, de repente será mais que uma, não tem problema. Vamos lá então. Hoje vamos falar de colagem. Tem bastante passos aqui que de repente vão te ajudar bastante. Em primeiro lugar, vamos considerar o que nós vamos usar para uma colagem. Basicamente, nós vamos usar braquetes que nós vamos colar. Já quero destacar para vocês essa bandejinha aqui, ó. Olha que legal ela. Essa Individual Bracket Carrier. Veja, por exemplo, que ali o 6 eu não coloquei, porque o 6 eu já tenho uma banda, mas os outros braquetes eu tenho todos ali. Conseguem ver? Olha só que legal. Então aqui você percebe que todos estão colados do lado direito, mas no lado esquerdo nós precisamos colar do 1 até o 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, o 6 já tem banda, então preciso colar o 7. O que eu preciso também para fazer a colagem? Eu preciso de uma pinça de braquetes, que é essa daqui. Essa é uma marca bem famosa, U3D. U3D é uma marca que inclusive é bastante cara aí no Brasil, mas se perguntar, eu tenho Morelli. Morelli é excepcionalmente boa. Eu gosto muito dos produtos da Morelli, já falei isso antes. Eu preciso de uma espátula de resina, às vezes eu preciso distribuir, ou seja, espalhar a resina melhor, eu uso essa espátulazinha normal, aquela espátula de resina que você usa para resina composta. Agora, isso são coisas que normalmente eu uso. Agora aqui nós temos 3 opções. O que é isso daqui? Isso aqui é um instrumento que eu uso, e eu recomendo os meus alunos a usarem, que é para definir a altura que o braquete fica, ou seja, a distância que fica o braquete desde a margem cervical ou oclusal dos dentes, no caso posteriores. Então veja que aqui no caso a gente definiu um X, que nós chamamos. Tem dentistas, ortodontistas que usam o X, tem dentistas que usam, por exemplo, as margens proximais como referência. Isso vai de profissional a profissional. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então tá ali o braquete, e aqui então tá o meu instrumento. Você percebe que tem 2 números ali, né? 4 e o 4,5. Se eu virar o meu instrumento para o outro lado, nós vamos ter o 3,5 e o 5. Percebem ali? Então, nesse caso, eu já tinha definido antes, o X, nesse caso, é 4. Olha só. Então, a altura, desde a incisal até o centro da canaleta, olha lá, encaixou direitinho, é 4. Tá vendo ali, ó? Olha o número 4 aparecendo lá. Então, essa é a primeira dica do X. Só que tem o seguinte, você precisa considerar que pro central é X, porém pro lateral, você concorda comigo que o lateral ele é um pouquinho mais curto do que o central, percebem ali? Então pro lateral eu considero X menos meio. O que seria X menos meio? O X seria 4, então menos meio seria 3,5, então eu tenho 3,5 desse outro lado aqui. Vamos medir para ver se bateu? Olha que legal. Coloquei dentro da canaleta, bateu certinho, ó, porque eu já havia programado antes. Então, nós vamos seguir a mesma coisa. Para o central X, para o lateral X menos meio. Para o canino, eu vou considerar o canino um pouquinho mais longo. Percebe que ele é mais longo que os demais? Consegue perceber ali, ó? Então, para o canino, eu vou considerar X mais 1, tá? Então, tá aqui o X, que é 4,5. Então, acho que é 4. Então, 4 mais 1 seria 5. Então, o 5 tá aqui, ó. Então, a gente vai colocar o 5. Vamos ver se bateu? Olha lá, certinho, ó. Então, o meu canino tem 5. A altura da canaleta, a distância da canaleta do canino até a ponta do canino são 5. Mas, eu tenho uma dúvida. De repente, uma dúvida que você tenha. E se eu usar as cristas marginais como referência, ou o centro da coroa clínica como referência, é uma boa referência? Eu diria para você que é. Eu insisto em ensinar esse método do X, porque eu acho que ele é mais fácil de entender, ok? Mas vamos seguir em frente, porque nós temos mais dicas para dar para vocês.
Então, eu tenho 3 instrumentos para definir isso. Esse que é o meu preferido, é o meu de eleição. Nós temos este que é um riscador de bandas, percebe? Ele tem uma ponta de riscar ali na extremidade, mas ele é bem interessante, gente, porque olha só, ele também tem regulagem, não sei se você consegue ver o número 4,5 ali. Então, aqui no caso, o 3,5, olha só, o 3,5 está coincidindo com aquela bolinha. Se eu girar ele, olha só, eu vou tentar alcançar o 4. Aqui é o 4, olha só, é o número 4, bem discretamente marcado, mas você consegue ver, está coincidindo com essa outra bolinha ali. Então, vamos tentar inserir ele aqui dentro. Olha só, a mesma ideia, ó. Percebe, ó? Exatamente no centro da canaleta. Então, é um outro instrumento que alguns profissionais preferem esse instrumento porque alegam ou têm como argumento de dizer que não estaria interferindo no tipping ou na inclinação do braquete. Isso para mim faz sentido, mas não vamos nos ater a isso agora, tá? Esse é o meu outro instrumento. É um instrumento que seria a minha segunda opção. A minha primeira opção eu já mostrei para vocês. E um outro instrumento que todo mundo gosta também é a famosa sonda periodôntica, que é essa daqui, a sonda milimetrada. Por que a sonda milimetrada é interessante? Porque ela também é uma referência. Então, você pode usar ela, colocar ali, olha só, no braquete e medir a distância. Aí você define qual a distância que você quer. Se é 4, se é 5, se é 3,5, se é 4,5. Eu acho ela um pouquinho mais trabalhosa, mas é um método de medida. Muitos profissionais usam. Ok, vamos iniciar então nossa primeira colagem. Vamos tentar fazer com que esse vídeo fique em torno de 10 minutos. Eu vou pegar o meu braquete, olha só, deixa eu diminuir o zoom. Vou pegar o meu braquete da minha bandeja. Por que eu gosto dessa bandeja? Porque ela organiza melhor os nossos braquetes e fica fácil de eu entender uma sequência. Então, eu vou colocar do 1 até o 7. Não vou colocar o 6 porque eu já tenho banda. Peguei o meu braquete, estou segurando ele, ok? Vamos voltar para o zoom de novo, ok? Agora eu vou usar a minha cola ortodôntica. Qual cola é melhor? Várias colas são boas. Acho que uma cola boa que a gente tem no Brasil, que é fácil de comprar, é aquela Transbond XT, que ela é bem interessante. Essa é uma cola para colar no taipodonte, então ela é uma cola diferente. Estou esparramando aqui a cola, olha só. Ela é uma resina que a gente coloca, ok? E essa resina, eu vou colocar ela em contato agora com o braquete. Nós vamos colar 1 ou 2 braquetes, são suficientes para vocês entenderem. Então, vamos colar. Pegou meu braquete, olha só. Estou posicionando ele, coloquei ele contra o meu dente, ok? E vou colar, ok? Por que eu estou usando esse método e não estou usando adesivo ou condicionamento? Porque é uma cola diferente para eu colar no plástico, ok? Mas alguns passos aqui são fundamentais. Vamos definir o X. Lembra que o nosso X era 4, né? Então, vamos tirar a prova de novo, ó, 4. Faço a mesma coisa para o nosso amiguinho que eu recém coloquei ali, olha só. Estou medindo o X, deixei ele 4. Então, ele vai ficar mais ou menos na mesma distância. Olha só que legal. Fica mais ou menos centralizado em relação à distância mesiodistal da coroa, só que, propositalmente, eu coloquei um excesso de cola, para que você observe uma coisa muito importante. Você precisa remover esse excesso de cola. Aí, eu vou te dar mais uma dica depois. Vamos tentar ativar agora essa cola, tá? A gente usa um polimerizador como esses daqui. Esse é um polimerizador muito bom. Ele é um polimerizador... Vamos ligar. Ok. Estou usando apenas 5 segundos aqui, porque ele é bastante potente. E aí nós vamos ativar a cola. Observe que está bem centralizado e estou deixando de propósito o excesso, ok? Vamos lá então. Estou usando essa luz,
que é uma luz azul, que na verdade ela não seria azul, seria branca, mas aos nossos olhos ela parece azul. Eu polimerizo, nesse caso aqui, 5 segundos por oclusal e 5 segundos por cervical e 5 segundos por incisal, é suficiente. Tenho resistência suficiente para manter o braquete ali, ok? Olha só, forçando bastante. Já estamos chegando a 10 minutos e meio de vídeo, mas esse vídeo está interessante, então eu vou estender ele um pouquinho mais e vou fazer a mesma coisa agora nos demais dentes. Só que agora nós vamos entrar na segunda etapa que eu considero a real, que é, por exemplo, a administração de um adesivo e um condicionamento. Então, normalmente, aí eu tenho duas dicas para vocês. Vamos voltar aqui de novo o nosso zoom para 1. Ok. Quais são essas dicas? Em primeiro lugar, normalmente eu uso o pincel azul, que seria esse micro pincel ou micro brush azul, tá? Pro adesivo. E uso o meu pincel verde ou outra cor diferente do azul para o condicionamento ácido. Então, aqui nós temos uma bandejinha que a gente utiliza bastante nos Estados Unidos, que vem escrito ali, ó, B. Se eu observar com boa vontade, você vê ali B, e aqui A. Então, o B seria do bonding e o A seria do acid. Então, esse é uma bandejinha bastante útil e versátil. Vou pegar, então, vou fazer o meu condicionamento, usando o ácido primeiro, ok? Olha só, pego aqui no ácido, e aí vou fazer aquilo que eu já ensinei vocês. Vamos dar um zoom, ok? Eu condiciono toda a minha superfície, olha só. Tá vendo ali, ó? Toda ela. Toda ela. Depois que eu condiciono a superfície toda, eu vou esperar o tempo necessário do condicionamento ácido, que é em torno de quantos segundos? 30, isso mesmo, 30 segundos. Aí eu tiro os excessos com algum tipo de papel absorvente ou com um agaze. Vou usar um papel absorvente aqui, ó, olha só. Tirei o excesso após 30 segundos, não mais que 30 segundos. Aí eu vou usar água, lembra? Água e ar, no caso o jatinho da seringa tríplice, e vou limpar a superfície do esmalte e tirar totalmente os excessos, ok? Aqui vou passar um pouquinho mais de papel absorvente, porque isso não era ácido, isso era apenas uma demonstração de como fazer, que você tem que condicionar a superfície inteira. E agora a segunda etapa, eu vou usar o pincel azul para o bonding, no caso, esse nosso amiguinho aqui, ó. Pronto, passei o bonding. Olha só, tô passando o bonding, fazendo uma demonstração também. Você consegue ver que já tem um brilho diferente ali. E eu vou ativar o bonding. Aí muita gente me pergunta, por quanto tempo devo ativar o bonding? Gente, mesmo que o teu polimerizador seja um polimerizador básico, não mais que 5 segundos. Eu vou usar 2 segundos. Pronto, 2 segundos. Deu, já ativei. Agora vou para o nosso outro braquete, que é o lateral. Vamos colar esse braquete e a gente finaliza o vídeo, ok? Essa seria a nossa dica para hoje, porque nós temos mais coisa para discutirmos amanhã, que vai ser dia 7 de janeiro. Peguei o meu braquete, a base dele, no caso aqui, está, olha só, limpa. Consegue ver ali? Esse ele é um braquete da Morelli também, é o Rotimax da Morelli, ou Roth Max da Morelli, ok? Vamos usar então a cola, só um pouquinho. Vou usar o mesmo instrumento que eu usei antes. Agora eu vou colocar um pouquinho menos de cola, tá? Usar a mesma técnica. Vou esparramar bem na base, ok? Olha só. E agora vou colar o nosso amiguinho aqui no dente. Agora tem um detalhe muito importante que eu vou chamar a atenção de vocês. Olha só, 15 minutos do vídeo, hein, gente? Estamos de parabéns.
chamar atenção para qual detalhe? Para que o x desse nosso amiguinho aqui, ele é x menos meio. Então, vou considerar o 3,5, tá? Então, vou puxar ele um pouquinho para baixo e vou colocar o meu instrumento e medir o x. Olha só. Perfeito. Vou considerar a distância mesiodistal, vou considerar a inclinação do braquete, ok? E agora usei o x de novo como referência para a lateral. Então percebe que os dois laterais estão posicionados numa mesma altura. Vou melhorar um pouquinho ele aqui na mesial. Ok. Agora eu vou ativar 5 segundos com o meu aparelho na cervical, ok? E vou fazer a mesma ativação 5 segundos na incisal. Gente, a ortodontia ela é realmente apaixonante. Por isso que hoje aqui, uma segunda-feira de frio, primeiro dia útil do ano de janeiro, trabalhando, fazendo esse vídeo para vocês. Ok, gente. Por hoje deu. O vídeo está muito extenso, mais de 16 minutos. Espero que você tenha entendido passo a passo. Isso é a realidade de um consultório de ortodontia. Então, por isso que eu sempre questiono, só uma consideração final nesse vídeo. Ah, não, o meu dentista é extremamente rápido. Sim, alguns ortodontistas são mais habilidosos que os outros, eu concordo. Mas eu considero aquele profissional que usa o seu tempo para planejar bem o caso, para fazer uma colagem bem feita, para fazer uma bandagem bem feita. Eu acho que esse profissional merece o nosso crédito. Valeu, gente. Até amanhã. 17 minutos de vídeo. Quase uma aula. Não é só uma dica. Valeu.